Meu caro presidente, senhoras e senhores vereadores, o assunto merece prosseguir, porque, de fato, eu quero concordar com a vereadora Paula. Esse é o momento de recuar, vereadora Paula. Já passou do prazo, eu também concordo com a senhora. Do ponto de vista do encaminhamento equivocado pela atual administração da relação com os profissionais da área da saúde, estabelecido num conflito permanente, desde que o prefeito assumiu, né? E que quem paga o pato é a população. Se há uma coisa que eu aprendi, vereador Rodrigo Beltrão, lá com a Justina, quando se implementou o SUS em Caxias, com o então prefeito Pepe Vargas, de que a única profissão em Caxias que se ganha mais na iniciativa privada do que no serviço público chama-se médico. Médico. E por que os médicos trabalham na iniciativa no setor público? Porque eles têm a perspectiva de uma pequena aposentadoria lá no fim integral. É o que eles move. Senão estariam todos na iniciativa privada. Uma parte, todos vereador. Na iniciativa privada. Então, desde aquele momento, a Justina compreendeu isso, que é uma relação, vereador Chico Guerra, de mercado. Essencialmente, o mundo é capitalista. Nós não estamos em Cuba, que o governo forma os seus profissionais e obriga eles a prestar serviço para o Estado, em troca do pagamento da sua formação, né? Então, é uma outra visão de mundo. Em Caxias, no Brasil, se vive essa relação de trabalho, ela se dá dessa forma. E a Justina compreendeu isso desde o início, e por isso buscava sempre o diálogo. Não dá, o médico tem uma cirurgia para fazer, não vai poder atender às 4 horas. Bom, então estabeleceram lá, tem que ter no mínimo 16 consultas. Eu estou com o número na cabeça, inclusive. Não fez 16 hoje, mas amanhã vai atender 20. É basicamente uma questão de diálogo. Agora, esses inquéritos que estão sendo abertos, que o vereador Rafael me mostrou, contra mais 9 médicos do postão, acusados de corpo mole, coisa assim, né? Uma coisa bem genérica, que é só para criar um clima beligerante dentro do postão, né? Me parece que não existe de parte, tanto do prefeito quanto da secretária, nenhuma ação do ponto de vista de começar a discutir com as representações dessas categorias e buscar um senso comum. Então, eu vejo a vereador Chico Guerra. Tudo bem, eu não quero discutir números com Vossa Senhoria, mas se somar os 800 com os 5 mil, nem é 5 mil, é 6.300 que estão esperando, não só os que já estão com a cirurgia marcada, mas os que estão na fila tentando conseguir a cirurgia, que é o caso de um paciente que eu estou lidando desde outubro do ano passado. O coitado não consegue trabalhar, tem um problema de uma cirurgia no quadril. É um pequeno agricultor, não consegue trabalhar, agora trabalhou com muito sacrifício na safra da uva, e eu fui lá olhar a fila e o pessoal, cheguei a pedir para o pessoal, mas eu vou sugerir que ele seja atropelado por uma moto, porque daí ele vai para a emergência. Acidente, então ele vai para a emergência, fui atropelado por uma moto. Para conseguir a cirurgia. Então, situações terríveis, que já passou da hora, quero concordar com a vereadora Paula, do governo recuar. E, ao contrário, não recua, só conflita, mas vai em frente, pois não, vereador Felipe, eu acho? Vereador Tomé, perdão. Eu, assim, queria ser breve e eu vejo, assim, que essa questão do conflito, o que está ocorrendo? Está sobrando para a população. Infelizmente, quem tem dor, que está pagando o pato, né? Então, a gente percebe que nesse conflito entre o poder público e os médicos,
quem está pagando a população. E se observa esse número bastante crescente, né? Que está crescendo o número, isso ninguém pode negar, né? Mas, de qualquer forma, eu acho que é importante, eu acho que nessa hora é de baixar a bola e tentar ver o que se possa chegar para se diminuir esse número de pessoas, enfim, que procuram a saúde. Até porque, em cima disso, a gente sabe muito bem que foi a plataforma de governo, né? E eu vejo assim que esse é o momento, acho que, de somar forças e para ver o que dá para se fazer para se diminuir essa longa fila e a dor, quem tem a dor sabe muito bem o que significa isso. Muito obrigado, vereador. Eu quero dizer assim de forma muito clara, até por acompanhar isso de tanto tempo. Durante o governo Pepe Vargas, a Justina fez escola do ponto de vista de como conduzir a saúde em Caxias. A doutora Deise e mesmo Maria do Rosário eram parceiras parece que não aprenderam. A Maria do Rosário também, num primeiro momento, no governo Sartori, foi por conflito, como a doutora Deise está indo, por conflito, né? O Sartori aprendeu, depois daqueles 8 meses de greve, como conduzir isso com diálogo. E por mais que a gente queira colocar o Alceu como um vilão, durante o governo Alceu não houve greve. A doutora Dilma conduziu com muita competência o diálogo com o setor médico. Nós pegamos, e eu digo, vereador Chico, quando o Pepe saiu, se gastava 11% do orçamento em saúde. Quando o Sartori saiu, já se gastava 19%. Quando o Alceu saiu, nós já estamos em 23%. E se o seu irmão, na condição de prefeito, nessa relação de conflito, não souber trabalhar, mesmo que ele vá gastar 30% do orçamento, não vai resolver. Não vai resolver porque falta competência. Falta competência. Para ter diálogo tem que ter competência. Pois não, vereador Felipe? Vereador Elai, algumas coisas têm que ficar bem claras. A questão do ponto já não é mais problema hoje. Ponto já acontece, é um acerto dos médicos com a prefeitura. Isso já acontece, então não tem mais a desculpa do ponto. Isso já passou, é superado. Outras situações, nos governos anteriores, o embate se dava com os sindicatos, com quem representava a classe. E hoje o embate se dá com os médicos. O enfrentamento, o adversário escolhido pela prefeitura é o médico. Eu recebi médicos no meu gabinete que têm medo de apanhar nos atendimentos, por causa desse clima tenso que se criou. Então, de que forma vai ser feito? Não adianta falar da greve do Sartori, agora teve 7 meses de greve nesse governo também, e estamos nem no 2º ano completo ainda. Sabe? Então, são situações que, se não partir a humildade do governo de sentar e entender essa dificuldade, porque já foram exonerados 61 médicos, e com esse processo que o vereador Rafael nos trouxe agora de mais 8, logo nós estamos chegando a 70 médicos especialistas, que é o mais grave. Médicos que o SUS de Caxias tinha e que planos de saúde não tinham. Então é nisso que tem que pensar. Ou o governo distensiona e tenta, assim, resolver e colocar a saúde a funcionar em Caxias, fazer gestão realmente, porque esse enfrentamento é prejudicial somente para a comunidade. Não tem ninguém sendo prejudicado daqueles que vão nas redes sociais criticar todo mundo, porque não utilizam o SUS, não pensam nas pessoas do SUS. A vereadora Paula ouviu frases de pessoas na rua que é de se espantar. Pessoas dizendo que não conseguem ser atendido em Caxias, que vão a Porto Alegre ser atendido. É dessa forma que o governo pensa? Então distensiona, vai fazer o embate com o sindicato e não com os médicos, eleger os médicos como culpados. Eles que podem atender a população e não o sindicato. Então, ou distensiona, ou a crise vai ser ainda pior. O meu receio, vereador Felipe, é de que, pelo menos, o nosso histórico declaração de líder, desses meses de com a palavra, governo, vereador Tomé. Governo Daniel Guerra, essencialmente o perfil dele é um governo de conflito. Não é um governo de composição. Ele não compõe nada, é só no conflito. A manifestação do vereador Chico Guerra agora, com relação aos inquéritos dos servidores, manifesta essa posição. Não, tem, porque senão nós vamos ser acusados de negligência. Mas quando tu força a barra, é o contrário, vereador Chico Guerra.
essa questão dos inquéritos anunciados hoje, concluo, senhor presidente, exatamente comprova isso. Não, o governo continua sempre na ofensiva, em guerra permanente, lamentavelmente, com servidores da área da saúde. Isso, eu não sei se não vai desembocar ali, vereador Adiló Valcir, que vai usar da palavra agora, no sentido da necessidade de uma ação mais forte da Câmara Municipal de Vereadores com relação especialmente à questão da saúde. Então, acho que nós vamos acabar marchando para isso. Era isso, senhor presidente. Uma declaração de líder para a bancada do PTB, com a palavra o vereador Alceu Tomé.